Olá meus caros, aqui é o Corvo. Nesta segunda parte da revisita aos álbuns notáveis de 1971, apresento a vocês grandes contribuições de nomes como The Who, Pink Floyd, David Bowie e Yes. Supondo que os ouvintes já estão cientes dos princípios desta pequena minissérie, apresentados na parte 1, sem mais delongas, vamos ao que de fato nos interessa. The Who. Who's Next? O quinto álbum da banda londrina é certamente um de seus mais aclamados, sendo considerado por muitos críticos o melhor trabalho da discografia. Curiosamente, Pete Townshend havia planejado um álbum conceitual no formato de rock opera, com influência pesada de ficção científica, que se chamaria Lifehouse e daria sequência a Tommy. Porém, o projeto foi abandonado devido a conflitos com o produtor da banda, Keith Lambert. Insatisfeito pelo fato da maioria de suas ideias já estarem prontas, Townshend bateu o pé e manteve todo o conceito, mas agora aproximando a sonoridade do hard rock, com forte acréscimo de sintetizadores, que tinham a função de inserir as camadas conceituais imaginadas previamente. Exceto pela música My Wife, escrita pelo baixista John Entwistle, as demais composições foram todas escritas por Townshend. Isso não quer dizer que o restante da banda não tenha contribuído musicalmente, pois era impossível dizer a um gênio da bateria como Keith Moon o que ele deveria fazer no seu próprio instrumento, por exemplo. Por sinal, o trabalho dele é esplendoroso em Who's Next, mas é inegável que este álbum é Townsendiano até o talo. Baba O'Riley é sinônimo de riqueza musical atrelada à imprevisibilidade. Espanta-me o fato de Townshend ter escrito esta composição em 1971. E explico esse sentimento propondo um simples experimento a vocês. Convidem algumas pessoas que jamais escutaram a música e apresentem-na a elas. Mas não digam quem está tocando e não informem também a data. Ao término, peça para tentarem adivinhar o ano de lançamento e surpreendam-se com a variedade de respostas obtidas. O espaçamento entre as datas. Reside nisso o grande mérito de Townshend, a meu ver. É difícil colar em Baba O'Riley um marco temporal, porque ela é exótica a tal ponto que pode ser aderida a qualquer década em que esteja tocando. A limpeza da produção, sem dúvida, contribui muito para o feitiço. O fato de o guitarrista ter escrito a composição originalmente para o projeto Lifehouse acaba imbuindo na faixa um espírito avant-garde, o que não necessariamente é uma novidade para Townshend quando o assunto é pretensões. Há muita emotividade no ar, bastante representativa das palavras do músico, que diz ter se inspirado na desolação absoluta dos adolescentes em Woodstock, onde o público se drogou com ácido e 20 pessoas tiveram danos cerebrais. Uma terra devastada de adolescentes, todos perdidos. Embora muitos ouvintes tenham considerado Baba O'Riley uma espécie de celebração, o sentimento de Townshend com ela não foi, como se percebe, exatamente o mesmo. Em termos de assinaturas musicais, a faixa é prontamente reconhecível graças ao uso de ostinato, que nada mais é do que uma frase musical repetida sempre na mesma altura. A inspiração é evidentemente clássica, já que grandes nomes da música como Handel, Bach, Beethoven e Ravel usaram o ostinato em algumas ocasiões. Conceitualmente falando, o desejo de Townshend era transmitir a ideia de um sinal vital, o que para mim, como ouvinte, funcionou perfeitamente. Atenção para a adição de violino na composição, que apenas a embeleza ainda mais. Behind Blue Eyes nasceu após um show em Denver em 1970. Townshend foi seduzido por uma group no backstage, mas optou por seguir sozinho para o quarto. Na época, ele era orientado por um líder espiritual indiano chamado Meher Baba. Ao adentrar o recinto, ele começou a recitar uma oração onde as primeiras palavras foram: "Quando meu punho cerrar, abra-o." E o resto é história. Behind Blue Eyes é uma canção muito popular do The Who, a ponto de receber inúmeros covers de outras bandas e artistas, mas nenhuma versão se iguala à original, visto que esta é uma música não apenas executada por meio de acordes, mas também com o espírito de Townshend. A versão que ouvimos no álbum, Who's Next, foi a segunda gravada, mas mantém a essência do que Behind Blue Eyes deve ser.
O violão acústico é lindíssimo e os vocais de Roger Daltrey estão em sincronia emotiva com as melodias. Os backing vocals, uma das grandes forças da banda, se encaixam muito bem e a transição da aura pacífica para a eufórica, promovida pela guitarra de Townshend, é uma assinatura típica de sua identidade como compositor. O uso do órgão Hammond é também uma das razões de meu apreço. Won't Get Fooled Again é outro destaque do álbum, liricamente uma crítica à revolução e o poder. Embora seja uma música de Townshend, é Keith Moon quem faz cair o queixo. Simplesmente delicioso ouvir a dinâmica promovida pelo baterista. A harmonização com os riffs de guitarra e as palmas no decorrer da canção é irresistível. Won't Get Fooled Again é mais uma faixa que traduz a conexão musical de Townshend com as ideias de seus gurus espirituais Meher Baba e Inayat Khan. Baba, particularmente, pregava que a iluminação espiritual poderia ser obtida através da conexão entre músico e plateia, noção esta que o guitarrista aderiu por completo. Creio que isto se torna bastante evidente quando assistimos vídeos do The Who da época em questão. Me espanta como não apenas Townshend, mas também o lendário baterista Keith Moon aparenta não estar apenas tocando, e sim passando por uma verdadeira experiência física e emocional no palco. Cada apresentação era indubitavelmente única porque, claro, a conexão com cada público em específico seria diferente, diversa, imprevisível. Do ponto de vista instrumental, o uso de sintetizadores é um elemento-chave no conceito da composição, pois Townshend acreditava que a tecnologia dava a ele a oportunidade de comunicar seus sentimentos de forma mais imersiva ao público. A intenção de Won't Get Fooled Again é de transmissão de traços humanos, e o guitarrista passou um bom tempo tentando capturar batimentos cardíacos e outro tipo de pulsações fisiológicas, para tentar reproduzi-las posteriormente por meio dos sintetizadores. Pink Floyd, Metal. O sexto álbum dos Senhores do Rock Progressivo foi também um desafio criativo sem nenhum tipo de garantia ou segurança. No momento em questão, Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason não tinham mais nenhum material prévio à disposição, preterido ou guardado, que pudessem recorrer para um ponto de partida. O fato de o Pink Floyd estar constantemente na estrada era também um grande problema a ser resolvido, pois escrever com o nível de complexidade deles é algo surreal para qualquer ser humano em contextos de pressão. Sempre que dispunham de um pequeno intervalo livre, os músicos se reuniam no famoso Abbey Road Studios para tentar criar mais um capítulo de sua grande e histórica epopeia. Com uma visão clara de onde vieram, mas sem saber ao certo para onde queriam ir, um dilema sempre presente para os verdadeiros representantes da música progressiva, o Pink Floyd se entregou totalmente ao experimentalismo, resultando naquilo que seria a fantástica faixa de encerramento do álbum, intitulada Echoes. Embora o acento lírico do álbum tenha sido de Roger Waters, Metal ainda representa a banda como um esforço coletivo no plano musical, funcionando como uma única força indivisível. De certo modo, esta bolacha representa um ponto médio de transição entre a esmagadora influência de Syd Barrett nos primórdios e a de Waters nos estágios finais, pelo menos até o momento onde deixaria a banda devido aos conflitos com Gilmour. A instrumental One of These Days é uma das melhores aberturas da discografia do Floyd. Todo apreciador da banda jamais se esquece do sussurro dos ventos em profundidade, do baixo galopante e estridente de Waters, duplicado por Gilmour, que logo depois passa a acompanhá-lo também com um slide de guitarra, daqueles que era mestre para tirar da cartola. O riff de baixo foi criado por Gilmour usando alguns efeitos de guitarra, mas Waters gostou tanto que decidiu reproduzi-lo. Certa vez Waters afirmou vagamente que One of These Days foi uma avaliação comovente da situação social contemporânea, e Gilmour reforça que esta foi uma das faixas mais colaborativas da história do Pink Floyd. Os que escutam usando fones ou com o som muito alto possivelmente vão se assustar com a intimidante frase distorcida de Nick Mason, que diz: "Um dia desses vou cortar você em pedacinhos." Fearless
embora conte com cordas elétricas, tem maior destaque nos violões tocados por Gilmour e Waters. O vocal do guitarrista é manso, pacífico e relaxante. Musicalmente falando, a afinação de Waters está em sol maior, ensinada a ele por Syd Barrett. Embora isto seja mais uma curiosidade do que qualquer outra coisa, para mim é algo sensível à verificação de que, mesmo distante, Barrett ainda habitou a identidade musical de seus ex-colegas por muito tempo. O legado deixado por ele foi muito além das composições gravadas nos primeiros álbuns da banda. No encerramento de Fearless, ouvimos o coro da torcida do Liverpool, time de futebol inglês, cantando a tradicional You Never Walk Alone, de Rodgers e Hammerstein, que foi adotada como um hino do clube. Já a longa e épica Echoes, que fecha o trabalho, pode ser descrita como uma majestade de 23 minutos e meio de duração. A capacidade atmosférica do Pink Floyd é tão gigantesca que nos transporta para outros mundos, seja no estúdio ou tocando ao vivo. A histórica apresentação desta composição no Live at Pompeii, no ano seguinte, não me deixa mentir. E mesmo que Echoes tenha sido amada entre os membros da banda apenas por Richard Wright, o que é um fato curioso, os críticos de música de maneira em geral sempre se renderam a esta faixa, considerando-a uma das mais impressionantes escritas pela banda. Pouquíssimos músicos na história da música foram capazes de escolher um tema, qualquer que fosse, e representá-lo de maneira tão ilustrativa como o Pink Floyd. Ouvir Echoes é como se conectar com um fenômeno natural, de formas tão variadas a ponto de apreciarmos não apenas o mesmo, mas nossa própria capacidade de audição de todas as múltiplas camadas e intensidades das ondas sonoras. Destaco também o fuzz no solo de Gilmour, que assim como no uso de slide, novamente presente em alguns setores da composição, consegue tornar atrativa e balanceada um tipo de sonoridade que naturalmente tende a ser suja e de textura muito forte. David Bowie, Hunky Dory. Uma das atitudes menos inteligentes na história do classic rock foi subestimar David Bowie. Mais do que um músico gabaritado, ele era um artista completo, um compositor não apenas musical, mas de estéticas e cenários. Para Hunky Dory, Bowie decidiu ficar um tempo longe da estrada e estabelecer maior intimidade com o piano, deixando a guitarra um pouco de lado. Em outras palavras, a concepção das músicas escritas teve como berço o glorioso instrumento clássico de cordas e teclas. E no processo, Bowie ainda contou com a orientação do mestre Rick Wakeman, do Yes. O diálogo entre uma das mentes mais criativas da história da arte e um dos sujeitos mais virtuosos do teclado só podia gestar mais um álbum formidável. Não tinha como dar errado, e na minha avaliação não deu, mesmo que o sucesso comercial esperado não tenha ocorrido na época de lançamento. Este trabalho é representativo de um fenômeno típico da carreira de Bowie, que foi a apreciação tardia. A procura e vendas passaram a ser maiores apenas depois do lançamento de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, no ano seguinte. E assim, com um ano de atraso, Hunky Dory entrava então nas paradas de sucesso do Reino Unido. Retrospectivamente, hoje esta bolacha é reconhecida como um dos melhores trabalhos da discografia e um marco temporal onde supostamente Bowie começava a se definir como o Bowie mais reconhecido em termos de identidade musical e visual. O que é questionável, particularmente penso que esta sementinha já germinava há tempos e aqui apenas passou por um processo rápido, abrupto de desenvolvimento. Necessário dizer, é claro, que algumas das mudanças de sonoridade também ocorreram devido aos desentendimentos de Bowie com Tony Visconti e os dois Micks, Ronson e Wood Mansey. O fato de recrutar novos músicos e compor mais solitariamente só poderia resultar em mudanças sensíveis. Devido ao enfoque no piano, Hunky Dory nasce como um álbum mais melodioso, gostoso de ouvir. Conceitualmente,
Bowie vai transitar pelas noções de reinvenção artística e ocultismo. E também, claro, pelas filosóficas de Nietzsche, que Bowie estava interessado. O camaleão distribuiu muitos beijos e abraços em Hunky Dory, homenageando figuras como Bob Dylan, Lou Reed e Andy Warhol, além do seu mais novo filho, Duncan. Changes é uma faixa perfeitamente adequada para abrir o trabalho, pois nada melhor para demonstrar de cara a brusca mudança no estilo musical. O título não foi por acaso. O desejo de se afastar do mainstream e se reinventar, mesmo que o mainstream nunca deixou de demonstrar interesse por suas aventuras, é ilustrado em cada palavra e verso, que, a meu ver, é uma síntese do músico que Bowie almejava ser a partir daqui. O título de camaleão do rock, sem dúvida, começa a se justificar a partir desta canção. Changes mistura o tradicional, o estranho e o bizarro. E mesmo soando pop, o faz com tanta excentricidade que é inadequado reduzi-la ao termo. All Pretty Things foi cronologicamente a primeira faixa escrita e ilustra a contribuição de Rick Wakeman, que após a sessão inicial de piano, tocada por Bowie, assume o restante da música. Esteticamente, All Pretty Things é muito sessentista e não se apega a exibicionismos, pois serão os vocais de Bowie que irão exibir tal comportamento. Sombria, a faixa faz referência ao ocultista Aleister Crowley, embora opere filosoficamente, seguindo princípios do Übermensch de Nietzsche. Resumidamente, as leituras de Bowie conversam em sua mente e seus vocais expressam os efeitos e emoções causadas, novamente difíceis de categorizar. Já Life on Mars é o que chamamos de música cinematográfica, que alguns afirmam ser uma espécie de embrião do Ziggy Stardust que já habitava o imaginário de Bowie na época. Mas, na verdade, o planeta Marte não é o seu foco em si. O que o camaleão discute e problematiza é a tensão existente entre o governo americano e o soviético em sua busca de conquista do espaço sideral e, no melhor dos cenários ou devaneios, chegar ao planeta vermelho. Há uma paródia feita à música My Way, o clássico de Frank Sinatra. A percebemos na sequência de acordes da abertura. Usar tal referência, a meu ver, serve maravilhosamente ao intento de fazer troça com os governos das potências do Ocidente e do Oriente. Os vocais de Bowie foram gravados em apenas um take, demonstrando o quanto estava inspirado e focado. Como em tudo que faz parte deste álbum, Life on Mars, musicalmente, tem o piano como instrumento predominante. Yes. Fragile. O quarto álbum deste colosso do rock progressivo é reconhecidamente um dos seus maiores sucessos comerciais, agradando ao público americano e britânico. Historicamente, Fragile também é importante por ser o primeiro trabalho conjunto da formação John Anderson, vocais, Steve Howe, guitarra, Chris Squire, baixo, Bill Bruford, bateria e Rick Wakeman, teclados. Donny Kaye, o organista anterior, demonstrou resistência ao uso de teclados eletrônicos, desejando tocar exclusivamente o Hammond. Descontente, a banda optou por despedi-lo, logo em seguida convidando Wakeman para o cargo. Embora já experiente como músico, o tecladista não tinha uma decisão fácil a tomar. Por um lado, David Bowie desejava tê-lo em sua banda devido às excelentes contribuições feitas no álbum Hunky Dory. Por outro, o Yes era reconhecidamente uma das bandas mais ousadas e inventivas da cena progressiva. E isto acabou pesando na decisão de Wakeman, que os escolheu em virtude da maior liberdade musical que teria, já que Bowie era um artista conceitual que não abria mão de suas ideias e seguia rigorosamente sua própria visão. Wakeman procurava por um ambiente mais coletivo, realmente de banda, e com o Yes, isso seria possível, e além disso, teria carta branca para concretizar qualquer insight musical que tivesse. Isto era algo bem-vindo para os demais companheiros, que claramente deram a bota em Kaye devido ao conservadorismo do mesmo.
Em Wakeman, o Yes encontrou alguém capaz de experimentar e compor com qualquer coisa no mundo que tivesse teclas. Dispostos a demonstrar que estavam realmente falando sério, a banda fez um planejamento de trabalho no estúdio bastante enxuto, de modo que sobrasse dinheiro para comprar instrumentos e parafernálias novas para Wakeman. Além do órgão Hammond e do grand piano, Wakeman usa teclados, sintetizadores e até mesmo um mellotron. Bill Bruford, que não era apenas o baterista, mas também o grande maestro e regente do quinteto, acordou com os demais que trabalhariam juntos em 4 composições no estúdio, e outras 5 seriam escritas individualmente, de modo a sobrar dinheiro para fornecer a Wakeman as ferramentas necessárias para fazer suas bruxarias. De certo modo, tal decisão acabou por fazer de Fragile um álbum de excelência e disposição criativa que revela não apenas a força do Yes como grupo, mas também as personalidades individuais de seus integrantes. Roundabout é uma das músicas mais aclamadas da história da banda. Pessoalmente, penso que é uma das mais deliciosas do gênero progressivo. A guitarra de Hole é limpa e belíssima. O baixo de Squire, de um refino e criatividade absurda, muito bem orientado pela precisão de Bruford nas baquetas. E ainda temos Wakeman, bastante inspirado, inserindo assinaturas de tempo malucas que se encaixam perfeitamente no esqueleto da composição. Imaginada por Anderson e Hole para ser uma suite instrumental orientada para a guitarra, feliz fico por terem mudado de ideia e produzido uma faixa tão emblemática de uma coletividade. É lindo como cada instrumento é protagonista e épico ao mesmo tempo, mas trabalhando conjuntamente. A riqueza musical do Yes sempre me assusta no melhor sentido possível, independente de quantas vezes os tenha ouvido previamente. Mood for a Day é uma majestosa contribuição de Steve Howe usando um violão flamenco. A composição, integralmente instrumental, é tão linda que até dói o coração. A influência clássica presente no modo como o guitarrista digita no braço do instrumento é grande destaque, não apenas no sentido da precisão, mas também do nível de educação que possui. Embora curta, com pouco menos de 3 minutos de duração, Mood for a Day é suficiente para ser classificada como música erudita. E por falar em treinamento clássico, é em Heart of the Sunrise que Wakeman demonstra partilhar das mesmas raízes. A autoria do épico é de Anderson, Squire e Bruford, mas o conceito de recapitulação, onde segmentos tocados previamente passam a ser revisitados, foi na verdade apresentado por eles por Wakeman. Em outras palavras, sem o tecladista, esta música, que é outra das queridinhas dos fãs de Yes, teria ficado muito diferente do que ouvimos no resultado final. Se Heart of the Sunrise pode ser considerada revolucionária para o modo como o Yes pensava a música, certamente o grande responsável por isso foi seu novo membro inovador. Anderson, um natureba de marca maior, era fascinado com o poder revigorante do nascer do sol e uniu essa sensação com um sentimento de estar perdido nas ruas de uma cidade. Liricamente, Heart of the Sunrise é sobre isso. Claro, se nos apegarmos às primeiras impressões dadas pelo vocalista na época de divulgação do álbum, o que julgo ser mais assertivo. Termino assim a segunda de 5 partes desta revisita às grandes bolachas musicais de 1971. Encontramo-nos em um futuro breve para a terceira parte. Obrigado a todos que chegaram até aqui e saudações corvides.